Quando a gente quer analisar como joga o Amuzu, o novo reforço do Grêmio, não tem como a gente resumir o atacante nasceu em Acre e no total foram 251 jogos com 28 gols e 24 assistências. Não faz sentido porque atacante é uma posição muito ampla e induz a gente de primeira a acreditar que tá chegando um novo centroavante no Grêmio para brigar por posição com o Bright White, o que certamente não é o caso. O Amuzu é um ponta esquerda que chega principalmente para repor a saída do Soteldo e brigar por posição com o Aravena. E tem mais, faz muito mais sentido a gente olhar para a contribuição dele como um todo no jogo do que querer olhar só para gols e assistências. Agora, gol e assistência é bom para ponta? Claro que é, mas tem vários outros pontos pra gente analisar do que tentar reduzir e simplificar demais o jogo. Vou te falar, o Amuzu é um ponta com muita qualidade de drible, em especial para conseguir vencer duelos quando tá em igualdade numérica em 1 contra 1 ou muitas vezes em inferioridade, em 2 contra 1. E aí ele se torna um excelente destravador de jogo com esses dribles, muito mais do que aquele ponta com pisada na área, para concluir como o mapa de calor dele ajuda a gente a entender. E do que eu vi, ele mostrou muito repertório e muito recurso no drible, seja para partir para a linha de fundo, driblar para a linha de fundo ou driblar para dentro, só que sempre com um único objetivo: servir o companheiro. E talvez por não ser um ponta tão fominha, isso ajuda a explicar o baixo número de gols dele. Só não explica como que alguém tá até aqui no vídeo e ainda não deixou o like e se inscreveu aqui no canal. Pô, isso eu não consigo entender de jeito nenhum. Mas brincadeiras à parte, o ganês naturalizado belga é um jogador que não se destaca essencialmente pela qualidade de finalização. Nessa temporada no Campeonato Belga, nos 18 jogos que ele participou, ele teve média de uma finalização por jogo. Isso porque o objetivo dele em campo é outro. Ao mesmo tempo, podem argumentar, né? 2 assistências nessa temporada do Campeonato Belga é muito pouco. Mas quando a gente vai olhando mais a fundo, a gente vê 5 grandes chances criadas, o que torna as assistências esperadas maior do que 2. E é o que eu sempre digo, o ponta pode fazer tudo certo. A partir do momento que ele criou uma grande chance e a bola saiu do pé dele, já não é mais responsabilidade dele. Por isso que a gente olhar só o número de gols e assistências é muito pouco para analisar um jogador. E sim, a gente viu boas oportunidades do Anderlecht que passaram pelo pé do Amuzu, mas que não terminaram em gol, ou às vezes até terminaram, só não foram com o último toque dele. E assim, ele é um ponta extremamente colaborativo. Joga mais aberto, um ponta mais de guardar a posição, não de esperar mais dentro do campo, para receber com mais espaço, com tempo e espaço pro 1 contra 1 ou às vezes pro 1 contra 2. E assim, eu não vi jogos só do Campeonato Belga, em que a gente sabe que o nível é um pouquinho mais baixo, mas também jogos de Europa League, com adversários como Hoffenheim, como Porto, como Vitória Pilsen, um nível de enfrentamento maior e que ajuda a gente a conhecer um pouco mais do jogador. E mesmo nos momentos em que o Anderlecht se postava mais no campo, né, distribuiu os jogadores, que a gente chama de ataque posicional, ele não era um jogador de muita pisada na área, geralmente recebia mais na beirada, mesmo distante do gol até. Agora, a criatividade e intenção dos passes, pô, isso me chamou a atenção demais. Agora, se liga nesse lance em que ele mais uma vez recebe aberto, parte de fora pra dentro e busca o cruzamento no segundo pau. Nesse primeiro lance, o cruzamento é impecável e gera uma pré-assistência. Nesse segundo, ele destrava uma jogada sob pressão, troca de corredor e mais uma vez gera uma boa pré-assistência. Numa outra oportunidade, ele vai procurar a linha de fundo e serve muito bem o Dolberg para marcar, mas a escorada de cabeça vai para fora, coisas que as estatísticas de gols e assistências não computam, né? Agora eu vou te falar isso, daí eu tenho certeza que o Bright White não perdia. E tem um outro movimento dele que eu gostei bastante também. Ele parte pro drible, corta para dentro e procura o passe na profundidade, no contrapé da marcação. Agora, falando dele como driblador, tiveram outras 2 qualidades que me chamaram a atenção e que eu vejo que podem agregar muito desse time do Grêmio. A primeira é quando ele recebe de costas e a segunda em transição. E aqui tem tudo a ver com o time que o Quinteiros está montando. No vídeo que eu vou deixar linkado para quando você acabar de assistir esse daqui, eu explico como tem funcionado o Grêmio do Quinteiros, como que ele trabalhou no ano passado no Vélez e como ele começou a implementar o estilo de jogo dele nessa temporada. E aí a gente vê que os contra-ataques e ataques rápidos são muito importantes e ter um jogador como o Amuzu vai ajudar. Nos contra-ataques eu vi muita qualidade de explosão, muita velocidade, drible em condução e na maioria das vezes ele só não parou lá dentro da área porque ele foi parado antes com falta. Agora, um que me brilhou o olho é quando ele domina em desvantagem, não só naquele 1 contra 2 que eu comentei, mas quando ele recebe de costas, com a pressão colada nele. E isso acontece muitas vezes no momento de ataque rápido mesmo. O time quer sair logo e vai soltar o ponta com alguém mordendo no cangote dele. E aí a gente viu o drible dele saindo de fora pra dentro, conseguindo jogar de frente, viu o drible dele procurando a linha lateral e conseguindo se desvencilhar. O cara tem muito repertório de drible, coisa que, mais uma vez, os números não mostram. Ó, eu gostei muito do que eu vi e eu vejo que tem muito perfil pra se encaixar no Grêmio, como eu comentei. E chega, mais uma vez, pra suprir uma ausência do Soteldo e disputar aquela posição com a Aravena. Principalmente quando a gente olha pra uma temporada com tantos jogos que o Grêmio vai ter, o que vai ser importante ter um elenco mais profundo. Agora, eu também não vou chegar aqui e prometer um mar de rosas, estão contratando bola de ouro. Pô, pelo amor de Deus. Se tem um ponto que eu te recomendo ficar atento, é a qualidade das finalizações do Amuzu. Como eu comentei, é um cara que tem boa explosão, tem bons movimentos pra atacar o espaço sem ficar impedido, mas um ponto de atenção é a qualidade e a assertividade das finalizações. Com 30% de assertividade, ou seja, 0,3 finalizações certas por jogo, é um ponto pra gente ficar atento. E claro, pra isso eu também tenho mais argumentos que ajudam a explicar um pouco disso. Ele é um ponta que vai jogar
jogar mais na beirada, mais longe do gol, então é natural que as finalizações dele não sejam finalizações com grandes chances de gol, finalizações de média, de longa distância, o que naturalmente vão abaixar um pouco a assertividade também. Mas claro, tem exceções. O chutaço dele de fora da área, que marca um golaço contra o Porto na Europa League, tá aí pra provar. E outra, a gente tá falando de um jogador de 25 anos com boa margem de crescimento que foi sondado pelo Napoli há pouco tempo. Ele vinha super bem no Anderlecht, se machucou algumas temporadas e acabou perdendo um pouco de minutagem e tá engrenando ainda. Ou seja, negócio muito bem feito, com potencial de crescimento e pra gente não esperar só resultado de curto prazo. É um cara que pode se desenvolver com o tempo também. Agora, defensivamente, eu achei que pareceu bem colaborativo. Baixava pra ajudar na pressão, pra dobrar com o lateral, pra acompanhar quando o lateral adversário subia. Apesar disso, eu não imagino que ele vai ser muito usado assim como o Quinteiros. Como eu expliquei no outro vídeo também, o Quinteiros não gosta muito que os laterais baixem até o fundo, principalmente para ter eles disponíveis para explosão no contra-ataque. Isso vai ser legal de ver, porque no Anderlecht ele baixava bastante. Agora, ele guardando posição mais pronto para o contra-ataque, a gente vai ver uma outra cara do Almuzu ainda mais em transição. Saldo final, gostei, me surpreendeu, era um jogador que eu não conhecia e que eu acho que encaixa muito bem com o que o Grêmio tá montando para essa temporada. Coelhar, Vilhaçante, Pavon, Cristaldo, Aravena, o Almuzu e o Bright White na frente. Pô, é um meio e ataque muito bem construído para a temporada. Isso porque a gente ainda vê Monsalve, vê Edenilson, Arezzo, jogadores que podem contribuir ao longo da temporada. Te ajuda a conhecer um pouquinho mais do Almuzu e mostrar que não dá para analisar só baseado em número de jogos, gols e assistências? Então faz o seguinte, manda naquele seu grupo de amigos gremistas que eu tenho certeza que eles vão gostar. E claro, vê o vídeo que tá aí na tela aí também que eu te explico como vai jogar o Grêmio do Quinteiros em 2025.